Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza. Felipe por aqui, espero que todos estejam bem. Queda no petróleo, fique atento a essas ações, é sobre isso que iremos falar. Eu vou gravar 3 vídeos, né? Um sobre a PetroRecôncavo hoje, depois Petrobras e Prio 3, tá? Então, bem-vindos ao canal. Só começar falando sobre a PetroRecôncavo, um ativo que fez o seu IPO recente, né, em bolsa, é um ativo que fez o seu IPO lá em 2021, é um ativo que ainda não tem aquele histórico de longo prazo, aí, de 10, 15 anos, mas é um ativo que vem me chamando a atenção pelas fortes quedas. O mercado, para mim, está exagerando com o segmento de petróleo. Claro que o petróleo saiu dos $80 o barril, né, para casa dos $60, mas a PetroRecôncavo cresceu a sua produção em 1,56 em março, é um ativo que paga dividendos, tá? Tem como sócio 2 fundos, tá? O Petro Santander e o Opportunity Holding, então são 2 ativos que têm maior posição na companhia. Então hoje ela atua no segmento de petróleo, gás e biocombustíveis, tem mais de 50 campos, né? 50 campos nos estados da Bahia e Rio Grande do Norte, tá? Então, aí tem mais de 700 postos ativos, mais de 800 funcionários. É uma empresa que entrou no meu radar, vou falar sobre ela hoje e depois eu vou falar sobre a Petrobras, qual que é o meu preço de entrada, caso eu entrasse, né? E também na Prio, que é um ativo que não paga dividendos das 3, tá? Começar falando sobre a receita, né, da companhia, é muito importante olhar a receita dos últimos 5 ou 10 anos. Nesse caso, como ela tem o seu IPO recente nos últimos 5 anos. A receita dela saiu lá da casa de 1 bilhão em 2020, chegou ali num pico de 3 bilhões em 2022, caiu um pouco no ano de 2023 e em 2024 fechou com uma receita de 3,26 bilhões, tá? Então, é uma empresa que teve contínuo crescimento. Depois vamos falar sobre lucro. Em 2020 ela não deu lucro, ela deu prejuízo. A partir de 2021 ela volta a dar lucro, então um lucro aí, na casa de quase 200 milhões, né? 2022, lucro de 1 bi, parece ter sido ali o ápice do lucro líquido da companhia. 2023, um lucro menor. E 2024 em queda também nos 437 milhões. Ainda assim é importante lembrar, né, que esse é um segmento que ele tem sazonalidade. Então há períodos em que a companhia irá lucrar volumes bem superiores e há períodos que a companhia irá lucrar bem menor, volumes bem menores. Isso é perceptível na Petrobras. Você pode olhar que lá em 2022 a Petrobras teve histórico de dividendos e lucros altíssimos, porém em 2023 ainda assim foi um ano bom, porém menor, né? Então quem olha apenas, nossa, a companhia fez um milagre aqui, não, isso é do segmento. Isso também acontece no segmento de minério de ferro, papel e celulose, no qual o preço, né, o preço dessa commodity, ela acaba influenciando tanto nos custos e também no lucro que a companhia irá obter. Aí aqui a distribuição de lucro, né? Você vê um aumento na distribuição de lucro mesmo com o lucro reduzindo, tá? Um dividendo yield subindo para o seu acionista. Lá o ano de 2022 foi o ápice do lucro líquido da companhia, lucrando mais de 1 bilhão. 2023 esse lucro cai, mesmo assim, né, a partir de 2022 há um histórico maior de pagamento de dividendos aos seus acionistas, distribuição desse lucro. Aqui, né, o que aconteceu no ano de 2024? Ela distribuiu R$ 2,75 por ação. E 2023, 0,99 por ação. Em relação, né, à periodicidade, me chamou a atenção o pagamento, o anúncio, né, e pagamento em 4 vezes no ano. É um tipo de ativo que está no meu radar, um ativo que paga e anuncia ali 4 vezes no ano. Seria bem interessante para uma carteira que deve ter essa periodicidade no crescimento, né, dessa carteira em proventos. Além disso, né, o dividendo yield médio dos últimos 5 anos da companhia é de 10%. Esse volume pode, né, subir mais, a depender da recuperação, ou pode ter novas quedas se, né, a companhia fechar ali
a torneira pensando numa queda maior do petróleo no curto prazo. E, né, antes de continuar falando sobre mais dados da companhia, é importante lembrar aos investidores que nós temos aqui no canal, tá, um profissional adequado para você fazer a sua declaração de imposto de renda e não ter dor de cabeças, tá? Então a declaração já está aberta e desde o início de abril agora. Não deixe para o último tempo, né? Fale com o Roberto, ele irá te atender aí, link na descrição do vídeo, tá? Com relação ao histórico de distribuição do lucro da companhia, esse aumento, né, de 40% em 2023 para 184% em 2024, elevou a média da companhia, né, para 71%. O que eu precisaria se eu fosse acionista da PetroRecôncavo hoje? Que o dividendo se mantivesse ali pelo menos na metade para aproveitar essas quedas, tá? Importante lembrar que o papel saiu lá, né, do seu IPO da casa dos R$20, chegou a bater os 32 e caiu hoje para casa dos R$14, a depender da cotação que você está assistindo esse vídeo, tá? Com relação aos históricos de indicadores fundamentalistas da RSCV3, um ativo novo na bolsa que veio, né, aí para complementar a bolsa no sentido de ter mais empresas no setor. No ano que ela fez o IPO, lá em 21, ela veio com um PL de 31 vezes, para vocês verem que IPO nem sempre é um bom negócio. Normalmente a IPO é um péssimo negócio para quem está entrando, né? Ela negociava 5 vezes a receita, negociava com dividendo yield na casa de 2,93%, e o payout ali é bem baixo, né? Não fez a distribuição no ano porque basicamente ela utilizou o valor, né, ali do IPO, com margens na casa de 17% a líquida e margem bruta de 35%, EV/EBIT de 14 vezes. No ano de 2022, o que você tem? Essa porrada, né, no lucro, esses indicadores fundamentalistas vão cair, ou seja, o papel ficaria barato, entre aspas, para quem não acompanha ou não sabe ler balanço, tá? Por um efeito não recorrente, ou seja, 2023 volta à normalidade, aí aqui, ó, PL, mesmo assim na casa de 8,9 vezes, preço sobre receita em 2 vezes, preço sobre valor de patrimônio em 1,41 vezes, e um dividendo yield de 4,56%, e ali, né, a distribuição de proventos já chega à marca de 40% e uma margem líquida de 25%, pegando meio que a rabeira ainda do ano de 2022, e EV/EBIT de 5,27 vezes, tá? Olhando para endividamento aqui embaixo, ela sempre trabalhou com um endividamento líquido aceitável, né? 0,31 vezes 2023, parece ser o ano mais normalizado, e há um certo crescimento entre 2021 até 2023 no seu VPA, tá? Sai de 6,38 para 12,99 em 2022, que é, né, quando aquela porrada no lucro, e 2023 continua crescendo nos 15,40, porém em 2024 há um decréscimo, uma queda de 14, vai para 14,43. E lucro por ação também, né? Então são números interessantes da companhia, porém mostra que 2024, com o cenário de petróleo em queda, esse crescimento, né, parece não irá se repetir tão cedo, ao menos que haja uma alta no petróleo novamente. Indicadores de rentabilidade, ROI e ROIC, acho que são dois indicadores bons para o setor. Claramente aqui você vê também, 2021 ela faz o IPO nos 9,43, 45% de ROI, 30% em 2022, né, aquela sazonalidade, e depois a metade, praticamente, de 2023, 15%, e agora 2024 encerrou nos 10%. O ROIC, retorno sobre capital, vem para o IPO com basicamente 8%, vai a 24% em 2022, cai para 12%, depois 13%, agora no ano de 2024, né, o último ano de 2024. Então, um indicador até que interessante, tá? Se comparado aí que tem muita empresa rodando com retorno sobre capital investido na casa de 5, 6, 7%. Então, para mim, um ativo que chama atenção. Aí, o que me chama atenção negativamente por enquanto na companhia? Liquidez corrente, tá? 0,18. Ou seja, a companhia no curto espaço de tempo, ela teria que ir atrás de mais dívida, né? Emitir mais dívida
com essa taxa de juros mais alta, tá? E um petróleo caindo, que é ali a sua commodity, né? É o que ela vende. Então, quer dizer o quê? Que os bancos, né, não pouparia também esforços em cobrar mais, uma vez que o petróleo está caindo, uma taxa de juros mais alta, o ativo poderia ficar mais exprimido ainda, e esses dados aqui piorariam muito, esses dados fundamentalistas, tá? Então, qual o preço que eu entraria? Que preço hoje, né? Lembrando que hoje, dia 8/4 de 2025, tá? Então, hoje eu gostaria de ter mais quedas, tá? Aí algo em torno de entre 15% a 20%, a romper, né, essa barreira aí dos R$ 12, ali na casa dos R$ 10 a R$ 12, eu entraria no papel pensando em dividendos e pensando no médio e longo prazo, tá? Claro que novos estudos, eu vou trazer mais acompanhamentos, é uma empresa que eu estou acompanhando, estou de olho, está no radar, então novas informações, novos estudos sobre o histórico da companhia, os seus sócios em novos vídeos aqui, mas é um momento de acompanhar sim, devido aí à queda no petróleo e perspectiva do mercado em recessão. Caso ocorra uma queda de 20%, vamos brincar aqui com os números. O PL hoje de 9 vezes iria para 7 vezes. Ainda não é aquele PL interessante, né? Para mim, o ideal para entrar nesse tipo de companhia é ali em 5, 6 vezes. Preço sobre EBIT sairia de 2,5 vezes para 2 vezes. Preço sobre receita chegaria no número que eu gosto, de 1 vez. E o preço sobre valor de patrimônio, que hoje já é interessante, 0,97, iria para 0,78. Um número que para mim estaria dentro razoavelmente interessante, podendo ficar mais interessante ainda com novas quedas no petróleo e tudo mais. Então, pessoal, esse é o vídeo aqui, o primeiro vídeo, né, do dia, não representando uma recomendação de venda ou compra da Recôncavo. Lembrando que eu vou trazer vídeos sobre a Petrobras e a Prio também, qual que é a minha opinião e a minha posição. Coloquei aqui na thumb meio do vídeo para ter, né, aí fazer tipo uma série aqui em relação a esses ativos. No mais, o vídeo não representa, né, uma recomendação de compra ou venda de ativos. Inscreva-se, compartilhe e curta para chegarmos a mais investidores. Desejo a todos bons aportes nesse momento de queda no mercado, momento de repique, queda e incerteza. É sempre muito bom saber